Existe um fogo dentro de você que não precisa de lenha, só de alguém dizendo a palavra certa na hora errada. O mais desconcertante? Esse fogo obedece a quem te provoca. Se isso é verdade, então a fúria que parece poder é, na prática, um controle remoto nas mãos dos outros. E se o gesto mais forte que você pode fazer hoje não for reagir, mas escolher o seu tempo? Se essa ideia cutucou algo aí, respire comigo, porque este é um guia para transformar raiva em clareza e pressão em poder silencioso. Se curte temas assim, aproveita para se inscrever, deixar o like e comentar qual situação mais testa sua calma. Isso ajuda o vídeo a chegar a quem precisa. Nosso tema é simples e severo. Dominar a raiva não é virar pedra, é recuperar a capacidade de escolher. Miyamoto Musashi, o espadachim que venceu mais de 60 duelos, entendeu cedo que a fúria é um luxo de quem quer parecer forte, não de quem quer vencer. Ele treinou a mente para ser um lago sob tempestade, a superfície agitada, o fundo intocado. E aqui vai o paradoxo. A serenidade não te torna passivo, ela te dá ângulo. Já percebeu como, nas discussões, quem acelera primeiro tropeça nas próprias palavras? A engenharia por trás disso é menos mística do que parece. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. Marco Aurélio diria: não é o insulto que fere, é o juízo que você faz dele. Neurocientistas diriam: quando você atrasa milissegundos a resposta, realoca o comando do circuito impulsivo para o circuito executivo. Se preferir linguagem de rua, quem segura o primeiro soco mental escolhe o ringue. Musashi não era o mais forte, era o mais frio. Ao quebrar rituais, ao aparecer com um bastão de madeira quando esperavam uma lâmina perfeita, ele mexia no roteiro do adversário. É uma lição para 2025. Às vezes, o que te desarma não é a ofensa, é aceitar o tempo de quem te ofende. Você entra no ritmo do outro, dança a música que não escolheu e, quando percebe, está justificando, provando, explicando, enquanto a outra pessoa governa o compasso. Quero te propor um primeiro experimento discreto e devastador. Escolha um gatilho comum: trânsito, notificação agressiva, comentário atravessado. E no próximo contato, faça 3 coisas. Nomeie a sensação, calor no peito, descreva o fato em uma frase sem adjetivos e pergunte-se qual é o objetivo real: proteger o ego ou resolver o problema. Só isso. Você não venceu a raiva. Você removeu o combustível. Pense nas últimas vezes em que venceu discutindo. Saiu mais leve ou apenas exausto, com frases que gostaria de ter editado? Se o fogo dentro de você obedece a qualquer sopro, de quem é o controle remoto hoje? Imagine um jovem de 20 anos chegando atrasado a um duelo de vida ou morte. Sujo de poeira, cabelo desgrenhado, e na mão não uma katana polida, mas um pedaço de madeira improvisado. Esse é Miyamoto Musashi antes de virar lenda. Um pesquisador do comportamento humano disfarçado de guerreiro. O que ele estava testando ali? Não a força do braço, mas a fragilidade do ego alheio. Atrase o ritual, quebre a etiqueta, troque a arma. Cada gesto desloca o adversário do centro e o empurra para um campo minado que ele mesmo acende com raiva e orgulho. Musashi entendia que o duelo começa muito antes do primeiro golpe e que a mente do oponente é o verdadeiro terreno de batalha. Há um princípio escondido nessa encenação. O tempo governa a força. Em japonês diríamos ma'ai, a distância-ritmo que define quando entrar e quando não entrar. Você pode ser veloz e ainda assim chegar cedo demais. Pode ser forte e bater no vazio. Musashi treinou para sentir a pausa certa, aquela fenda de milissegundos em que o outro revela intenção, medo, hesitação. É nessa fenda que a calma opera como ferramenta. Quando todos querem precipitar, quem retarda meio passo domina a coreografia. Tente traduzir isso para a vida moderna. Em uma negociação, você aceita a primeira âncora de preço ou deixa a conversa respirar para observar como o outro se justifica? Num conflito no trabalho, responde o e-mail inflamado no mesmo minuto ou espera 15, reescreve em 3 linhas e remove os adjetivos?
Nas redes, compra a briga pública que te marcou ou desloca para um canal privado onde o calor baixa e a razão volta. O Bokken de Musashi, aquela arma simples, quase tosca, vira uma metáfora para soluções que reduzem variáveis, uma regra de resposta tardia, um roteiro de 3 perguntas, um limite de caracteres, menos ornamento, mais precisão. Musashi não perseguia beleza do gesto, perseguia eficácia do resultado. Por isso, o silêncio constante, por isso, a economia de movimentos. O vazio que ele treinava não é misticismo nebuloso, é espaço interno para ver antes de agir. Só enxerga ritmo quem não está tapado pelo próprio ruído. Curiosamente, esse vazio não te afasta do mundo, te coloca nele com nitidez. Quando o outro eleva o tom, você passa a notar padrões, palavras que se repetem, pausas que entregam insegurança, mudanças de postura que denunciam pressa. A fúria te cega, a calma te dá lupa. Faça um teste esta semana. Escolha uma arena, família, trabalho ou trânsito, e estabeleça seu Bokken mental. Uma regra simples que reduza o caos. Pode ser, não respondo no impulso. Toda crítica vira pergunta. Ou, toda provocação recebe um silêncio de 30 segundos. Observe o que acontece com o ritmo da interação quando você muda uma única variável. Você está realmente brigando com pessoas ou com o relógio que aceitou delas? Antes da explosão, existe um diagrama invisível. Gatilho, julgamento, emoção, impulso, ação. Parece automático, mas não é. 2 motoristas fechados no trânsito vivem fatos idênticos. Um respira e segue, o outro incendia o carro por dentro. O que muda é o segundo passo, o julgamento. Falta de respeito vira ordem secreta para lutar. Ele me atacou. Vira licença para ferir de volta. Marco Aurélio já tinha visto esse mecanismo. Não são as coisas que nos abalam, e sim as histórias que contamos sobre elas. A neurociência atual só acrescentou microscópio a essa intuição. Quando nomeamos a sensação e adiamos a resposta a alguns segundos, redes pré-frontais, de planejamento e inibição, entram no circuito e a amígdala deixa de comandar sozinha. No mundo prático, isso se traduz em uma ideia simples: alongar o corredor entre o estímulo e você. Musashi não falava em amígdala ou córtex, mas vivia como se soubesse. Ao escolher o silêncio estratégico, ele ganhava um espaço interno para ver o adversário além do insulto. A raiva afunila a visão. A calma abre o ângulo. É a diferença entre enxergar um ataque e ler o padrão. E ler padrão muda tudo. Onde o ofendido só vê desrespeito, o estrategista vê ritmo, fraqueza, precipitação. Por isso, não reagir não é fraqueza. É a decisão de não entregar o volante do seu corpo a quem encostou em você. Quer um procedimento simples para hoje? Use a regra dos 4 As: anotar, aterrar, ajustar, agir. Anotar é dar nome exato ao que sente. Calor no peito, mandíbula tensa, coração acelerado. Aterrar é usar 2 ciclos lentos de respiração pelo nariz, com a exalação mais longa do que a inalação, e fixar os olhos em um ponto. Você dita ao corpo que o predador não está no quarto. Ajustar é reescrever o julgamento. Ele me desrespeitou. Vira, ele falou alto. Eu fui humilhado. Vira, ouvi uma crítica dura. Tirar os adjetivos é tirar a gasolina. Só então agir, com uma pergunta que troca colisão por direção: qual é o objetivo aqui? Às vezes é fechar um acordo, às vezes é só sair inteiro. Objetivos diferentes pedem ritmos diferentes. Ferramentas simples protegem em arenas complexas. Defina um tempo mínimo para responder a mensagens que te inflamam. 30 minutos já bastam para reconstruir o juízo. Padronize frases que preservem dignidade sem incendiar o ambiente. Vou pensar e já te retorno. Entendi sua posição, deixe-me organizar pontos. Em casa, treine dias de silêncio parcial. 2 horas sem telas, sem notificações, sem debates. Você reaprende o próprio pulso antes de voltar ao mundo. E registre progresso. Número de episódios de irritação por semana, tempo até se acalmar, qualidade do sono na noite seguinte.
O que não se mede vira mito. O que se mede vira projeto. No fim, você não quer nunca mais sentir raiva. Quer não ser governado por ela. A raiva pode apontar injustiças, mas não sabe negociar por você. Quem você tem deixado pilotar suas mãos e sua boca quando o sangue esquenta? O impulso que pede vingança agora, ou a estratégia que quer vencer a longo prazo? Em quase todo conflito existe um erro original: aceitar o palco que o outro montou. Foi isso que Musashi desmontou ainda jovem quando enfrentou Arima Kihei. Não houve bravata, não houve palavrão. Só uma sequência de negações. Não ao horário combinado, não à etiqueta sagrada, não à arma esperada. Parece desrespeito, mas é engenharia. Ao atrasar, ele estoura a bolha de preparação mental do rival. Ao chegar desalinhado, quebra o espelho de status. Ao erguer um bastão tosco, desliga a coreografia do duelo perfeito. O oponente reage, e reagindo, cede o mando. Musashi não buscava humilhar. Buscava governar variáveis, ritmo, distância, expectativa. O resto viria por gravidade. A lição serve fora do tatame. Em reuniões, o Arima moderno pode ser a âncora de preço absurda que alguém joga nos primeiros 5 minutos. Nas redes, é a marcação pública que te chama para uma arena onde a claque decide o placar. Na família, é a frase que sempre dispara o mesmo roteiro de ofensas. Quando você responde no campo do outro, perde geometria. Não reagir imediatamente não é covardia, é deslocamento. Você sai de um tabuleiro para entrar noutro. A arma invisível chama-se controle de enquadre. Como se faz isso na prática? 3 movimentos. Primeiro, reduza. O bokken de madeira vira metáfora para protocolos simples. Respostas curtas, uma única pergunta por e-mail, uma reunião curta com pauta escrita. Quanto mais ornamento, mais atrito emocional. Segundo, transfira. Se te convocam em público, leve o tema para o privado. Canais sem plateia desinflam performances. Se a conversa degringola por texto, passe para uma chamada com tempo marcado. Terceiro, ritme. Não aceite prazos fabricados. Estabeleça o seu compasso. Respondo às 14 giras com proposta. Vamos revisar amanhã com dados, não com adjetivos. Ritmo é poder, porque regula a ansiedade e a tensão. Há também a técnica do silêncio ativo. Em debates, ele não é desistência, é coleta de sinais. Quem interrompe revela insegurança. Quem acelera, entrega medo. Quem repete rótulos, substitui argumento por volume. Seu silêncio capta padrões, e quando você fala no ponto que desloca a estrutura inteira. Em vez de rebater a adjetivação, você é irresponsável, peça fatos e critérios. Quais entregas específicas ficaram aquém, em qual data, contra qual parâmetro? Você troca calor por escala, ego por métrica. O outro pode insistir no campo antigo, mas você já mudou a topografia. Para treinar, escolha uma arena nos próximos 7 dias e institua um pacto de enquadre consigo mesmo. Exemplos. Não aceito discussões sem pauta. Não respondo ataques sem pedir um exemplo concreto. Não negocio sem prazo para pensar. Não debato por escrito quando há tom elevado. Proponho voz com registro de decisões. Registre o que acontece com o humor do outro quando você muda o campo. Repare como alguns conflitos evaporam só porque perderam plateia, prazo artificial ou rótulo vagabundo. Um detalhe decisivo: não confunda deslocar com manipular. Manipulação é esconder cartas. Deslocar é tornar o jogo jogável. O objetivo não é vencer pessoas, é vencer padrões que te sequestram. Há juízos, contratos e afetos que só prosperam num enquadre respirável. E, em última instância, a pergunta que decide seu campo é simples: qual é o objetivo e qual enquadre maximiza a chance de chegar lá? Se você não explicita isso, o mundo explicita por você, geralmente contra você. Repare na última vez em que aceitou a arena do outro. Você defendeu seu valor ou apenas performou exaustão? E se hoje, ao primeiro convite para reagir, você respondesse com uma mudança sutil de palco, o que restaria do conflito quando a plateia, o prazo e a palavra-chave perdessem efeito?
Às vezes, o golpe decisivo não é um corte, é um minuto. O duelo com Sasaki Kojiro, o mais célebre de Musashi, começa antes da praia, antes do barco, antes do primeiro olhar. Começa quando Musashi decide não chegar na hora. O atraso não é descaso, é geometria emocional. Cada minuto escorrendo do relógio é um giro na válvula de pressão do rival. Kojiro, famoso pela velocidade e pelo orgulho técnico, aquece com o corpo e superaquece com a mente. A expectativa vira impaciência, a impaciência vira raiva, a raiva cria urgência e urgência desloca o cérebro do cálculo para a ânsia de provar. Quando Musashi finalmente surge, não traz uma katana cerimonial, traz um remo talhado às pressas em forma de bokken. O símbolo é claro. Não é a beleza do instrumento que decide, é o dono do tempo. Essa história não é sobre malandragem, é sobre cadência. Em combate, quem dita o tempo governa o tipo de luta. O atraso programado, a arma simples, o corte curto. Cada peça compõe um compasso que favorece a leitura e desfavorece o espetáculo. Kojiro ataca primeiro, veloz, impecável e por isso mesmo previsível. Musashi ataca certo uma única vez, no instante em que a trajetória do golpe revela mais do que o braço, revela a alma apressada. A calma não é falta de emoção, é a capacidade de esperar o momento em que as emoções do outro se tornam padrão. O padrão, quando lido, vira mapa. Traga isso para sua semana. Urgências alheias são duelos com hora marcada em praias que você não escolheu. A mensagem, preciso disso para ontem, o vamos resolver agora, ou fala logo aqui no grupo. Tudo isso é Kojiro chamando para o ritmo dele. Responder no impulso parece profissional. Na prática, rende decisões caras. Há antídotos muito simples. Sabatina do relógio. Qual o prazo real e quem definiu? Análise de custo de erro. O que acontece se eu decidir em 24 horas e se eu errar? Freio operacional. Um formulário enxuto que obriga a explicitar critérios antes do pedido. Quanto mais você transformá-las em rotina, menos cairá no teatro da urgência. Outro antídoto é o ensaio da pausa. Treine, fora do calor, frases que compre o tempo legítimo. Respondo às 17 horas com 3 alternativas. Registro o pedido e retorno depois da reunião com dados. Se for decisivo agora, preciso que explicite o risco aceito. Não é fuga, é mudar o compasso para que o raciocínio chegue inteiro. Faça também o desmonte do palco. Se o tema nasceu em um grupo barulhento, leve-o para um canal uno. Se nasceu por áudio apressado, peça texto com tópicos. Se nasceu em corredor, convide para a mesa com pauta. O objetivo não é esfriar tudo, é esfriar o suficiente. E se a urgência for real? Aí entra a disciplina do simples primeiro. Em crise, Musashi não buscava a espada perfeita, usava madeira. Em projetos, isso significa decidir o menor passo reversível que protege o essencial. MVP de contenção antes do plano maestro, bloqueio temporário antes da reforma estrutural, comunicado curto antes do manifesto. Madeira não é pobreza, é foco. Talvez você não esteja perdendo discussões, esteja perdendo minutos. Quantos conflitos da sua vida existem porque você aceitou que o outro fosse o dono do relógio? E em quantos bastaria talhar um remo de madeira para remar no seu ritmo? Se a raiva é fogo, o ego é querosene. Ele sussurra: prova que você é alguém. É uma voz antiga, evolutiva, que um dia nos protegeu da exclusão da tribo. Hoje, com milhões de tribos digitais, a mesma voz pede aplauso, defesa, explicação, urgência. E quando alguém toca nesse nervo, a reação salta automática. Justificamos, atacamos, saturamos a cena. Musashi intuía que essa fome por reconhecimento é fraqueza disfarçada de força. Quem precisa ser visto para se sentir real, aceita qualquer palco. Quem está inteiro pode escolher quando entrar e quando ficar na sombra. Soa poético, mas é operacional. A pessoa movida à validação dança por qualquer música. A pessoa movida a propósito escolhe a playlist. O ego faz 3 truques. Primeiro, confunde crítica com identidade. Disseram que seu relatório está fraco, vira eu sou fraco. Segundo,
amplia plateias. Um comentário vira referendo universal. Terceiro, fabrica tribunais. Transforma conversas em julgamentos públicos, onde o objetivo não é resolver, é absolver-se. A engenharia para desmontar isso começa com linguagem. Quando você reetiqueta a experiência, muda o combustível. Fui desrespeitado vira ouvir uma frase ríspida. Querem me derrubar. Vira a interesses diferentes dos meus. Não é negar a dor. É tirar a licença automática para incendiar. Traga 3 ferramentas simples para a semana. A primeira é o princípio do vidro fosco. Entre você e a opinião alheia, um filtro que permite ver formas, não detalhes. Concretamente, isso significa definir espaços e pesos. 3 fontes de feedback que importam: mentor, par técnico, cliente-chave, e o resto como ruído contextual. Tudo que chega fora desse triângulo passa pelo vidro. Não te cega, não te guia. A segunda é a terceira frase. Quando atacado, nunca responda com a primeira frase que te vem, raramente com a segunda. Escreva as duas e use a terceira, que costuma conter intenção e dado. A terceira é o silêncio de status. Recuse a maratona de explicações que o ego ama. Respostas curtas, focadas em objetivo e critério, devolvem a conversa ao campo jogável. Historicamente, quem entendeu isso ganhou margem. Os céticos antigos não entravam em discussões onde os termos já eram armadilhas. Os estoicos treinavam a indiferença aos indiferentes, fama, aplauso, ofensa, para escolher o que é virtuoso, não o que é vistoso. Atletas de alto rendimento aprendem a não surfar vitórias nem afundar derrotas. Ambas são ruído para o próximo jogo. No trabalho, líderes que resistem ao impulso de brilhar sempre criam times que performam sem a microgestão do carismático inseguro. É a serenidade ofensiva. O ego quieto abre espaço para a estratégia falar. Proponho um experimento de 7 dias. Dia 1. Liste seus gatilhos de vaidade, onde você precisa ser reconhecido para se sentir inteiro. Dia 2. Crie um padrão de resposta para críticas. Uma pergunta por escrito pedindo exemplo, data, parâmetro. Dia 3. Pratique a anotação fria de um ataque. Palavras exatas, contexto, hipótese de interesse. Dia 4. Jejum de plateia. Uma reunião importante sem buscar brilho. Observe o desconforto. Dia 5. Entrega invisível. Faça algo relevante sem assinar. Veja o que o ego reclama. Dia 6. Revisão de métricas. Troque curtidas por indicadores de progresso real. Tempo até esfriar, qualidade do sono, clareza após conflito. Dia 7. Escreva um parágrafo começando por "Eu não sou", listando rótulos que você não precisa carregar para fazer o que precisa ser feito. Há um teste rápido para saber quem está no volante. Se você precisa ganhar todas as conversas, é o ego dirigindo. Se você escolhe quais conversas valem existir, é a estratégia. E no silêncio honesto, o que você perderia de verdade se deixasse de provar o seu valor o tempo todo? E o que ganharia se passasse a produzir valor em silêncio? O vazio de Musashi não é um lugar exótico, é um método de construção diária. Pense nele como uma oficina interna, onde você ajusta 3 parafusos: energia, atenção e intenção. Energia é o corpo, atenção é o foco, intenção é a direção. Quando esses 3 alinham, a raiva perde o que a sustenta. Por isso o treino começa bem antes do conflito, nas horas em que ninguém está te testando. É fácil parecer calmo quando o mundo te deixa em paz. O que queremos é uma calma que sobrevive ao atrito real, e isso se fabrica com rituais simples, quase austeros, que trocam estímulo por estrutura. Comece pelo corpo, porque o corpo é a porta mais rápida para a mente. 2 minutos de respiração nasal, com exalação mais longa do que a inalação, ensinam o sistema nervoso a sair do modo alarme sem pedir permissão à cabeça. Banhos frios de 60 a 90 segundos não são milagre, são microdesafios diários que treinam a frase "eu não reajo ao primeiro impulso". Jejum leve de dopamina, uma manhã por semana sem redes, açúcar ou notícias,
Reeduca receptores que estavam viciados em picos. Sono é a guarda invisível. Sem ele, a irritabilidade se fantasia de personalidade forte. Com ele, a força volta a ser escolha. Atenção é o segundo parafuso. O diário de gatilhos é a sua cartografia. 3 colunas: situação, sensação física, narrativa automática. Ao escrever, você transforma caos em dados. Ao reler, percebe padrões que o calor não deixa ver. Institua janelas de silêncio estratégico. 2 horas por dia, sem notificações, sem debates paralelos, sem múltiplas abas. Não é isolamento, é saneamento. A cada retorno dessas janelas, pergunte: o que realmente precisa de mim e o que só pede minha presença para acalmar egos? O vazio aqui não é ausência. É clareira onde as prioridades aparecem. Intenção é a alavanca. Antes de entrar numa conversa difícil, defina em uma linha o objetivo e o critério de sucesso. Sair com acordo de 3 passos é diferente de provar que estou certo. Reescreva sua métrica de vitória. Troca-se aplauso por implementação, volume por precisão, pressa por cadência. E crie uma política pessoal de enquadre. Não discutir sem pauta, não decidir sem prazo de reflexão, não aceitar adjetivos sem exemplos. Quem explicita o campo impede que a conversa vire labirinto. Essa disciplina parece rígida, mas é liberdade aplicada. Ela te livra de guerras que nascem do improviso emocional. Monte um ciclo de 14 dias. Nos 7 primeiros, ataque fundamentos: sono regular, respiração, banho frio, uma manhã sem dopamina, diário de gatilhos, 2 horas de silêncio, um encontro difícil com objetivo claro. Nos 7 seguintes, refine o compasso. Pratique a regra da terceira frase. Experimente o vidro fosco para feedbacks, corrija a linguagem. Fui desrespeitado, vira ouvi X a Zíquiro no contexto Z. Implemente um formulário mínimo para pedidos urgentes. Meça 3 números: episódios de irritação, tempo até voltar ao basal, qualidade do sono. Se caíram 20% em 2 semanas, você já deslocou o eixo. Há ainda o memento mori, não como morbidez, mas como proporção. Pela manhã, escreva em 3 linhas algo que perderia valor se hoje fosse seu último dia, e algo que ganharia valor. Você notará como discussões que te chamavam pelo nome agora passam por você como vento. A morte, considerada com serenidade, é a grande editora de prioridades. Ela corta a gordura do ego e devolve musculatura ao propósito. E, finalmente, ajuste o ambiente. Menos telas antes de dormir, menos cafeína depois do meio-dia, mais luz natural de manhã, mais caminhada sem fone. O dojo do século XXI é a rotina bem desenhada. O tatame é o seu calendário. O combate acontece quando tocarem no seu nervo às 14h de uma terça-feira, não no auge de um retiro. A pergunta é se quando tocarem, encontrarão um homem ou uma mulher com o pulso do mundo, ou alguém com o próprio pulso na mão. Quando o próximo atrito chegar, você quer ser o palco onde qualquer provocação faz espetáculo, ou o silêncio onde só o essencial ecoa? A serenidade não é só mito de samurai. Ela aparece silenciosa em arenas que você conhece. Pense no atleta que decide o campeonato em segundos finais. Do lado de fora chamam de frieza. Do lado de dentro é higiene mental aplicada. Respirar, reduzir o universo a 2 decisões, ignorar fantasmas de "e se eu errar?". Técnicos de alto rendimento treinam isso com rotinas quase monásticas, visualização antes do jogo, palavras-chave que ancoram a atenção, protocolos de recuperação entre falhas. Não é dom, é método. Em palcos, grandes músicos fazem algo semelhante quando a plateia ruge e o retorno falha. Em vez de lutar contra o caos, agarram um ponto de referência, o pulso interno, e reentram na música por ele. O público percebe como carisma, o corpo sabe que foi disciplina. Em ambientes de crise, a calma se torna infraestrutura. Bombeiros que sobem escadas quando todos descem não desligam emoções, eles as organizam. Cada passo é uma árvore de decisão podada pela experiência. Priorizar, escolher, checar, avançar.
Cirurgiões em sala operatória fazem o mesmo quando o monitor apita e o tempo encolhe. Alguém respira em voz alta, alguém recomeça a contagem, alguém repete o protocolo como se fosse reza. A coreografia não serve para parecer bonita. Serve para impedir que o ego, o desejo de provar algo, o pânico de errar, roube o volante. Não há heroísmo berrado. Há uma cadência que protege vidas. Empresas que sustentam decisões acertadas ao longo de anos costumam cultivar esse mesmo vazio. Reuniões curtas, linguagem de fatos, pausas deliberadas antes de grandes anúncios, regras explícitas para a descompressão. Líderes maduros sabem que a pressa é a droga preferida do erro e que, em ambientes inflados por urgências de tela, o antídoto é redesenhar o calendário. Blocos de foco, janelas de resposta, rituais de checagem. Parece pouco, mas é o equivalente corporativo do Boken de Musashi, ferramenta simples que impede o excesso de ornamento cognitivo. O ruído reduzido devolve a nitidez do objetivo, a nitidez devolve a coragem de decidir. Há também um componente cultural que achata nossa atenção e engorda nossa reatividade. Vivemos com bolsos cheios de sirenes. A cada vibração, o corpo interpreta a ameaça. A cada ameaça, o julgamento se arma. Por isso, higiene digital não é luxo de wellness, é tecnologia emocional. Desativar notificações não essenciais, usar o modo não perturbe como padrão, mover aplicativos de recompensa infinita para pastas invisíveis, impor intervalos cegos no dia. Junto disso, pilares básicos, sono suficiente, luz da manhã no rosto, cafeína medida, caminhada sem fones, não são autoajuda pasteurizada. São o chão bioquímico de onde nasce a calma. Sem esse chão, qualquer provocação vira terremoto. Na cultura popular, criamos narrativas que confundem barulho com coragem e raiva com autenticidade. É sedutor. Mas repare nos exemplos que ficam. Artistas que atravessam décadas sem queimar por dentro, treinadores que vencem sem gritar, empreendedores que dizem mais não do que sim, ativistas que preservam a causa porque aprenderam a preservar o próprio fôlego. Em todos eles existe uma repetição, menos espetáculo, mais compasso. Eles falam pouco, observam muito e entram só quando o golpe é necessário, e aí entram inteiros. Você não precisa de palco, bisturi ou sirene para praticar. Comece pelo que é seu. Desenhe um ambiente anti-raiva ao redor do que mais importa hoje. Quem precisa ter seu número direto? Quais notificações realmente merecem atravessar sua manhã? Qual ritual mínimo você pode adotar antes de responder a qualquer coisa que te inflame? E, quando a próxima tempestade vier, você quer ser a pessoa que aumenta o volume da chuva ou aquela que, com um gesto quase invisível, muda a direção do vento? Calma não é negar o que sente, é escolher o que faz com o que sente. Dito isso, há fronteiras éticas e clínicas que não se atravessam sozinho. Se a raiva chega como um estouro que você não recorda, com lapsos de memória, agressão física, destruição de objetos, risco para você ou para outros, o caminho maduro é procurar ajuda profissional. Terapias baseadas em evidência, como terapia cognitivo-comportamental, TCC, terapia de aceitação e compromisso, ACT, ou abordagens de regulação emocional, ensinam a reescrever os roteiros invisíveis entre gatilho e explosão. Psiquiatras podem avaliar condições associadas, transtornos de humor, ansiedade, TDAH, uso de substâncias e, quando indicado, medicação temporária para reduzir a hiperreatividade enquanto você reconstrói hábitos. Força não é fazer tudo sozinho. Força é garantir meios para continuar inteiro. Mesmo sem quadro clínico, medir evolução é a ponte entre inspiração e mudança real. Pense em 3 instrumentos simples. Primeiro, frequência. Quantas vezes por semana você percebeu irritação acima do habitual? Use uma escala de 0 a 5 por dia e some aos domingos. O número deve cair com treinamento. Segundo, latência de volta ao basal. Quanto tempo leva para o corpo sair do modo luta e voltar ao ritmo normal?
Cronômetre do pico ao suspiro, que parece abrir espaço no peito. Com prática, essa curva encurta. Terceiro, qualidade do sono na noite seguinte a conflitos. Raiva mal processada cobra pedágio de madrugada. Anote em 1 a 5. Péssimo a ótimo. Onde há clareza, há progresso. Crie um painel de 2 semanas com 4 colunas. Gatilho, situação específica. Resposta escolhida, o que você fez. Resultado, o que mudou de fato. Nota emocional 0-10, como ficou por dentro. Ao fim de 14 dias, descubra padrões. Quais gatilhos merecem intervenção de ambiente, filtros, prazos, canais, quais pedem treino de linguagem, perguntas que pedem fatos, não rótulos, quais são feridas antigas que se beneficiam de terapia. Não tente virar outra pessoa. Desenhe melhor o terreno onde você pisa. Para implementar, use o plano 14 e 14. 14 dias, 14 microcompromissos diários que cabem em 20 minutos. Dia 1. Protocolo 4As. Anotar, aterrar, ajustar, agir diante do menor atrito. Dia 2. Banho frio de 60 a 90 e respiração 4-6. Inala 4, exala 6, 3 vezes no dia. Dia 3. Janela sem dopamina na manhã. Dia 4. Diário de gatilhos com 3 entradas. Dia 5. Ensaio da terceira frase para um conflito real. Dia 6. Período não perturbe de 2 horas. Dia 7. Reunião difícil com objetivo escrito. Dia 8. Revisão do painel e ajuste do plano. Dia 9. Um não dito com respeito em vez do sim automático. Dia 10. Caminhada de 20 minutos sem fones, só respirando. Dia 11. Converter uma crítica em pedido de critério. Dia 12. Proteger o sono. Luz baixa, sem telas, 60 minutos antes. Dia 13. Uma entrega relevante, sem buscar crédito explícito. Dia 14. Auditoria honesta do ego. Onde ainda preciso provar? O que posso abandonar? Se os números não mudarem, reforce fundamentos. Sono, alimentação, movimento. Ajuste o ambiente e considere orientação especializada. Se melhorarem um pouco, celebre microvitórias. O cérebro aprende por repetição e recompensa. E lembre-se do que Musashi nos empurrou a ver. Vitória não é nunca sentir o golpe do mundo. É não oferecer o próprio rosto ao primeiro convite. Quando a próxima provocação vier, o que os seus últimos 14 dias terão ensinado às suas mãos, à sua boca e ao seu silêncio? Há um instante em que a tempestade se cansa de gritar. Não porque o mundo ficou leve, mas porque você deixou de funcionar como megafone do caos. É aqui que a calma deixa de ser defesa e vira ataque. Pense no caminho que percorremos. Do gatilho invisível ao espaço entre estímulo e resposta. Do bóquem de madeira à arquitetura do tempo. Do ego faminto à oficina diária do vazio. Cada peça somada produz um fenômeno raro. Você passa a escolher não só o que dizer, mas em que mundo dizer. Essa é a serenidade ofensiva, não a inércia de quem aceita tudo, e sim a iniciativa de quem governa ritmo, enquadre e linguagem com a mesma precisão com que um artesão governa o corte. Musashi não era santo do autocontrole, era um engenheiro de contextos. Ao atrasar quando todos corriam, ao simplificar quando todos adornavam, ao silenciar quando todos exibiam, ele fabricava resultados que pareciam misteriosos por fora e eram metódicos por dentro. O duelo para ele nunca foi só lâmina contra lâmina, mas compasso contra a ansiedade. A vida para nós não é muito diferente. Quem escala conflitos em grupos barulhentos ganha plateia e perde critério. Quem desenha rituais discretos de decisão ganha clareza e entrega. O mundo oferece pânico em prazos relâmpago. Você responde com prazos honestos, perguntas boas, métricas limpas. Parece pouco, até você somar semanas e notar que a sua biografia mudou de gênero, de drama improvisado para estratégia coerente. No cotidiano, serenidade ofensiva é escolher pontos fixos antes do mar agitar. Sono como guarda, respiração como trilho, silêncio como ferramenta, linguagem como bisturi. É também aceitar o limite humano. Há dias ruins, há falhas, há recaídas. Mas até a queda vira dados quando você mede. Frequência, latência, sono.
3 números que, repetidos, contam uma história de domínio que não aparece em selfies, mas se materializa em projetos concluídos, relações preservadas, decisões que resistem à segunda-feira. Você descobre que a calma não é ausência de fogo, é conhecimento de válvula. No fim, não perseguimos invulnerabilidade. Perseguimos disponibilidade, estar presente para o que importa sem ser arrastado pelo que grita. A raiva continuará existindo, útil como sirene, perigosa como volante. Cabe a você decidir seu papel quando ela toca. Motorista que corrige a rota ou passageiro que briga com o vidro. O mundo seguirá oferecendo palcos onde vencer é berrar mais alto. Você pode preferir oficinas, onde vencer é escolher melhor. A diferença entre um e outro raramente cabe num post, mas cabe inteira na paz de quem dorme depois. Se amanhã alguém tocar o seu nervo com a precisão de quem te conhece, qual será o primeiro som dentro de você? O estampido do ego pedindo plateia ou o ruído baixo de um artesão afiado preparando o corte certo, no tempo certo, pelo motivo certo?